Fala galera, chega mais. Estamos aqui para mais um vídeo e vamos trazer aqui a reação da mídia espanhola. O Brasil venceu o Panamá por 6-2, né? Uma partida muito boa do Brasil no segundo tempo. Então a gente quer ver, né, como que a mídia internacional tá falando do Brasil. A gente sempre traz aqui para vocês esse tipo de conteúdo. Inclusive, se você gosta, já se inscreve aqui, deixa o like, beleza? E vamos agora ver tudo que eles falaram, o vídeo dublado para português, certo? Então vamos agora acompanhar. No final a gente conversa um pouco, mas fica agora com tudo que a imprensa espanhola achou dessa goleada do Brasil sobre o Panamá, que é uma seleção fraca, mas ainda assim é uma seleção arrumada. Então vamos agora ver a opinião deles. O Panamá se engrandeceu e errou. O Panamá está errando no caminho de preparação rumo à próxima Copa do Mundo. Na vida, é preciso ser equilibrado, manter os pés no chão e assumir quais são nossas fortalezas e nossas fraquezas. Quem foi que teve a ideia, na Federação Panamenha, de pensar que um amistoso contra o Brasil, no Brasil, a menos de 2 semanas para o início da Copa do Mundo, era uma boa ideia? Era uma boa ideia. Quem foi o gênio que assinou esse contrato? O Panamá passou vergonha. Levaram 6 gols e poderiam ter sido 12. Foi uma atuação individual e coletiva muito pobre do Panamá. Dias antes do início da Copa do Mundo, o que o jogador precisa é ter confiança, acreditar em si mesmo, pensar que pode fazer história em um Mundial. Mas você joga contra uma potência, ainda por cima na casa deles, que acabou virando uma festa nacional. E acontece... O que aconteceu foi que você passou vergonha. Panamá, por que você não se olhou no espelho da Argentina? Sim, a Argentina que é a campeã do mundo. A Argentina que é bicampeã da América. Marca amistosos contra a Mauritânia, contra a Zâmbia. Agora vai jogar contra a Honduras. Antes disso, tinha jogado contra El Salvador, contra Costa Rica, contra Guatemala, contra Porto Rico, contra Venezuela. É para isso que servem os amistosos? Para ganhar confiança, para testar variações. E não para passar vergonha, não para passar ridículo. O Panamá se achou demais, o Panamá errou e hoje o jogador panamenho está cheio de dúvidas. Hoje, o jogador panamenho está pensando, e se a gente tomar 6, como aconteceu contra o Brasil? E se a gente tomar 6 na Copa do Mundo, como aconteceu na Rússia 2018 contra a da Inglaterra? Quando o Bolilo Gomes, no intervalo, pedia clemência, pedia um pouco de solidariedade, pedia ao técnico: inglês, por favor, tirem o pé do acelerador. Não, não, não. O Panamá errou. Todos nós podemos errar. O que é ainda pior, o Panamá se achou demais. E aqueles que ficam arrogantes e não conseguem provar isso em campo, levam 6 goleadas, como aconteceu com os panamenhos. É assim mesmo, ponto final. Seu editorial agiu de péssima fé, José. Tenho que dizer isso. Tenho que dizer isso. Discordo completamente. Vamos ver. O jogo amistoso provavelmente foi organizado pelo Brasil e não pelo Panamá, para começar. Como a Argentina organizou o... Mas o Panamá aceitou? Mas você aceita. Com certeza. Estou te convidando para minha casa e esse é o seu problema. Claro, claro. Falar. Confirmado, confirmado. Vamos ver. Deixe-me ver, deixe-me ver. Permita-me falar antes de interromper, porque você não me deixa dizer nada. Mas é assim que você vai dizer Em outras palavras, estamos te ajudando. Somos seus amigos porque poderíamos dizer para você se virar sozinho. Senhora, senhora, senhora. Aguarde um momento, senhora, por favor. Vamos ver. Vá em frente. Afundar. Deixe-me falar. Eu não preciso da sua ajuda, minha querida. Deixe-me falar e pronto. Vamos lá, Panamá. Vocês acham que vão perder porque jogaram contra o Brasil? Não. Se o Panamá perder, é porque seleções como Gana, como Croácia, como Inglaterra, são melhores, tão simples quanto isso. É uma loucura pensar que o Panamá vai ficar desmoralizado. Desmoralizado porque o Brasil fez 6 gols. Sabe o que é desmoralizante para o Panamá? Que o jogo acabou e eles estavam fazendo fila para tirar foto com o Neymar. Isso sim desmoraliza. Mas que tenham levado... Acaso o Christensen do Panamá não sabia que o Brasil ia passar por cima? O Michael Murilo não sabia que iam passar por cima dele? Não sabia? Aníbal que iam passar por cima dele. Eles sabem disso, é o Brasil. Sabe o que teria sido triste? Se tivessem jogado contra Trinidade e Tobago e Trinidade e Tobago tivesse feito 4 gols. Isso sim derruba eles. Mas contra o Brasil. O Ronaldo também coloca como candidato a ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que estamos... Vamos ver. O Panamá não é uma seleção com grandes pretensões e está em um dos grupos mais complicados porque joga com vontade. Vamos ver.
Há uma pausa. Há pausa e você não conseguiu. O programa. Com quem você vai se medir? Com quem você vai jogar? Com a Venezuela e com Trinidad e Tobago? Seja generoso. Ele entrou no buraco e não sabe como sair. Não, generoso não. Aqui não deixam a gente falar. Ele entrou. No buraco e não sabe como sair. José é um jornalista muito competente. É um jornalista de má índole. Mal intencionado esse editorial? Ele tem essa má intenção e aqui há um... Não. Da parte do José há uma realidade, uma dura realidade. Eu tenho que aplaudir o que ele disse e o que ele fez. Ele disse a verdade. O Panamá se engrandeceu e se deu muito mal. Não se pode, antes da Copa do Mundo, ir jogar contra o Brasil no Maracanã. Não se pode ir jogar contra o Brasil no Maracanã. Porque existe uma questão chamada confiança. Confiança. E o jogador de futebol tem que chegar à Copa do Mundo com confiança. Não dizer que estamos tão longe do Brasil. Porque Brasil e Inglaterra estão ali. E pode ter um acima ou outro mais acima, mas estão ali. Então, o que vai acontecer comigo contra a Inglaterra? O que vai acontecer comigo contra a Croácia? O jogador pode chegar com medo, com receio desses jogos. E com desconfiança do técnico, sim. Principalmente, já vai chegar com medo. De Moreira, jogar contra qualquer adversário fraco, depois se ver... Encarar os grandes. Faltou malícia, faltou cultura futebolística, faltou um dirigente. Isso me faz lembrar de uma diretoria que conheci e que, para um time da minha cidade, saiu o Boca Juniors. E ficou feliz porque ia enfrentar o Boca. Quando você quer se destacar, quando você quer ir além, tenta evitar os times grandes. E eu entendo que se trata de um amistoso, mas é que fazem festa com você. Te usam como sparring. Se tem um time que hoje precisa de autoestima, esse é a seleção brasileira de futebol, porque sabe que está dependendo do que o Ancelotti fizer para ver se conseguem ir além. Nessa lista de candidatos que o Hernan mencionou há pouco, colocamos o Brasil como candidato pela história por aquela famosa frase: Brasil é Brasil. Porque eles têm 5 estrelas no peito, mas futebolisticamente é preciso dizer que levaram 4 da Argentina. Então vai enfrentar o Panamá, que vai apenas para a sua segunda Copa do Mundo, que se classificou com uma tremenda dificuldade, porque é preciso dizer, foi difícil para eles. E então ele vai embora. Estou aqui só para dizer... Venha festejar comigo porque quero encarar o melhor. Concordo plenamente. Foi isso que o Carlos acabou de dizer. Claver. Ok, é isso, é isso. Estamos ridicularizando o Panamá como se eles tivessem aparecido com uma placa. Vamos lá e nos calem com gols. Venha festejar comigo. Isso não foi feito pelo Panamá. O Brasil organiza para que todos fiquem sabendo, para que saibam. Os amistosos são organizados por um dos times. Um empresário paga. Trazem o time. Pagam honorários ao Panamá. Por trazer a sua... Seleção para... Já como um palhaço. Então, quem marcou o jogo? O Brasil? Não, o Panamá. Não, temos um amistoso contra o Brasil. O técnico do Panamá vai dizer, não, prefiro jogar contra Trinidad e Tobago. Olha, Richard. Para não chegar desanimado. O que você quer dizer com não chegar desanimado? Estamos falando de uma seleção de 10 jogadores na Europa. Por favor, pare com esse absurdo. Por favor. Richard, você pediu sua esposa em casamento e ela aceitou? Foi a mesma coisa. O Brasil disse, quero um amistoso, e o Panamá aceitou. Adorei o que a Carolina de Las Alas disse. Ela estava procurando um sparring. Caro, você está absolutamente certa, mas deixe-me parafrasear. O Brasil estava organizando uma festa e estava procurando um palhaço? Estavam procurando... um bobo e contrataram um... Irmão, não zoe. assim... Você perde credibilidade. Você perde credibilidade. Eu falei do palhaço, mas não. Não vamos cair nisso. Não. O Panamá fez as coisas bem e com muita seriedade. Apoiou um técnico que foi o fracasso passado. É verdade que se classificou com sofrimento e esperamos outra versão nas eliminatórias. Ele teve azar em um grupo muito difícil, mas isso é um erro. Verdadeiro? Concordo com tudo o que você está dizendo. Concordo com você, mas o assunto de hoje é diferente. Concordo com o que você diz, e você sabe que eu já concordei com você. José, eu adoraria jogar uma partida amistosa contra o Brasil ou a Venezuela, por favor. Ou Costa Rica ou... Por favor. Mas não contra o Brasil. Uma partida amistosa, em qualquer fase do processo, é uma coisa. E uma partida amistosa é outra bem diferente. 15 ou 20 dias antes da Copa do Mundo. Essa é a diferença. Sim. Eles são... muito perto da Copa do Mundo. Sim. Sim. Exato.
Que bom que Hernan entendeu o editorial e Carolina também. O único que não entendeu foi Richard. Jogar contra o Brasil, fantástico. Eu Acho esse editorial mal intencionado, José. Essas experiências, eu tenho que dizer. Richard, essas experiências... Olha, Richard, Sim, claro. e Richard, ontem a Costa Rica foi jogar contra a Colômbia, perdeu de 3-1. Mas a Costa Rica não vai para a Copa do Mundo. A Costa Rica está fazendo sua história para a próxima Copa do Mundo. O que estou te dizendo é que quando você é um time pequeno, escuta, quando você é um time pequeno e está indo apenas para a sua segunda Copa do Mundo, você não pode se colocar à mercê de um grande para que façam festa com você, que foi o que o Brasil acabou fazendo. Você foi à casa deles. Você sabe para que servem os jogos amistosos, Caro? Você sabe. Sabe para que servem os jogos amistosos? O que eles são? Vamos lá, mostre-nos logo. Para que servem? Bem, para testar esquemas, para analisar situações. É para isso que servem os jogos amistosos. Não para ganhar confiança. E muito menos uma equipe que não é candidata ao título, porque o Panamá não é candidato ao título. É tão simples, né? Sinceramente, não sei por que tanto alarde. Richard, o quanto levar 6 gols te afeta? O quanto isso influencia a mentalidade dos jogadores? Isso tem um grande impacto para... Isso não é nada que efeito terá, mas Seja amigável. Para... o que o influenciará? O Panamá teve um ótimo processo de qualificação. É a seleção centro-americana que mais evoluiu. É a única seleção centro-americana na Copa do Mundo e nós valorizamos e aplaudimos isso. Uma federação que tomou decisões corretas, que contratou um grande treinador. Jogadores que deram o passo para a Europa e que jogam em outras ligas importantes como a mexicana e a MLS. Tudo isso nós aplaudimos. Mas foi um erro ter organizado um amistoso contra o Brasil no Brasil, onde tudo o que fizeram foi passar vergonha e perder confiança. Perder confiança antes do grande teste que será a Copa do Mundo. O Panamá errou, o Panamá se achou demais e hoje paga as consequências. É assim o ponto final. Então é isso aí, galera. Essa foi aí as palavras deles, né? Foi aí a opinião deles. O Brasil, com certeza, fez um placar grande, mas o jogo não foi assim aquilo que a gente esperava, né? No segundo tempo, acho que o que mais deixou a galera empolgada mesmo, né? Foi o gol do Ryan, foi o Igor Thiago, né? Fez uma boa partida, o Paquetá também, mas o time titular não fez um bom jogo. O Vini até começou bem, né? Marcou um golaço. Depois faria outro, mas acabou dando assistência para o Casimiro. Mas é um Panamá, né, galera? Tem isso também. Não dá pra gente ignorar que é o Panamá, né? Calma lá. A gente não vai tratar como se fosse uma França, se fosse uma Espanha, que tá muito longe disso. Então tem muito disso também, né? A gente tem que ser realista. Mas foi uma vitória, cara. Foi uma vitória de uma seleção se impondo contra uma outra. Então, acho que o Brasil tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para poder mostrar, né? E fazer pelo menos uma boa Copa. Uma boa Copa, eu imagino que dá para fazer. Não é o favorito, cara, mas se for pegar aí, historicamente o Brasil, sempre venceu quando era bem questionado, né? Quando era uma seleção que ninguém acreditava. Então, se perguntar para mim se eu acho que vai vencer, eu vou dizer que não, né? Sendo realista. Mas se me perguntar também se eu acho que pode acontecer do Brasil ganhar, eu também vou dizer que pode. Pode, porque o Brasil tem uma boa seleção, cara, de nomes assim. E tem um excelente treinador que conhece muito de campeonatos, de mata-mata. Então pode acontecer, né? Copa do Mundo, cara, mata-mata pode acontecer tudo. Ainda mais é um jogo. É um jogo, não é nem 2 jogos, né? Quando é Champions que tem 2, fica até mais difícil pro time mais desarrumado, o time mais fraco vencer. E acontece, viu? Agora, quando é Copa do Mundo, é um jogo só, cara. Muita coisa pode acontecer, expulsão, pênalti, entendeu? Gol contra. Muita coisa pode acontecer, muita coisa mesmo. Então, pode ser que o Brasil, né, se dê bem. Fora percurso, né, caminho ali que pode favorecer um ou outro. Então, acho que o Brasil pode acabar vencendo sim. Mas não é a lógica, né? Não é a lógica. Aí a França e a Espanha acabam se destacando mais, juntamente com Portugal. Mas enfim, esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, deixa a tua opinião nos comentários, tamo junto, até o próximo vídeo.